No vídeo de hoje, o nosso objetivo é criar uma janela de diálogo, né? A gente vai trabalhar com as interfaces gráficas ainda, e nelas nós vamos utilizar como recurso principal os botões, né, que a gente tem na plataforma Java, o JButton e o JToggleButton. Inicialmente, nós vamos criar um projeto, tá? Esse projeto é sempre aquele tipo mais simples que a gente utiliza, Java Class Library, e nós vamos dar o nome a esse projeto, tá, de LabButtons 2. A gente já tinha um outro projeto aqui com esse nome, então para simplificar vamos usar esse, tá, ok? Ele leva um tempinho para a gente criar o projeto, e a gente aguarda, e em seguida nós já vamos dar início à criação das estruturas necessárias para o projeto, tá bom? Bem, criado o projeto, agora a gente vai dar prosseguimento e vamos criar um package, né? Eu já falei algumas vezes aqui sobre os packages, e eles são importantes dentro da plataforma Java para a gente poder organizar as nossas classes. Esse package que nós vamos criar é ali que nós vamos inserir a nossa janela. Então esse package nós vamos dar o nome a ele de GUI, tá? Então a gente vai fazer aqui a criação dele, e em seguida que esse package esteja criado, nós vamos dar início à criação do JDialog. A gente vai utilizar o JDialog porque ele é uma janela um pouquinho mais leve para execução do que um JFrame, tá? Então é muito mais simples para aplicações pequenas a gente trabalhar com JDialog, tá? Então a gente seleciona aqui, né, nos tipos de formulário Swing ou formulário JDialog, tá? E nós vamos dar o nome dele, o mesmo nome do projeto, tá? Ele vai chamar LabButtons. Bom, vocês vão ver que o JDialog que a gente vai criar, ele vai utilizar a interface do NetBeans Designer, e nesse Designer a gente tem como só construir a interface gráfica arrastando os elementos, tá? Todos os componentes que a gente vai precisar dentro dele. Então está sendo feita a criação aqui da estrutura do JDialog, ele leva alguns segundos para fazer isso. E em seguida já abre a janela do designer, tá? Então veja que já disponível, ele vem com um tamanho padrão, a gente pode redimensionar essas estruturas, tá? Aqui à direita vocês veem as paletas com os componentes Swing, tá? E em seguida nós já vamos inserir os componentes que são necessários. Então quando a gente vai trabalhar com JDialog ou qualquer outro tipo de janela que vai conter bastante componentes, é sempre interessante a gente organizar esses diversos componentes em vários painéis, tá? Então a primeira opção que a gente vai fazer aqui é inserir esses painéis para poder fazer a organização. Nós vamos inserir 3 painéis, tá? Um painel vai ser para a área de digitação, o outro painel vai ser para a área de botões, tá? E outro painel para a área de resultados. Então eu vou mudar aqui o nome deles. O primeiro eu vou chamar de P digitação. O próximo painel que a gente também já vai criar aqui a nomenclatura, a gente vai chamar ele de P resultado, e nós vamos ter o outro que a gente vai chamar de P botões. Isso para a gente poder ter essa organização. Então aqui o P botões, certo? Em seguida que a gente fizer essa organização dos painéis, a gente já vai fazer a inserção dos componentes, tá? Essa inserção dos componentes, ela já vai se dar de uma maneira mais organizada, né? Porque a gente vai ter a visualização. Então aqui dentro desse painel de digitação, nós vamos colocar alguns elementos que vão servir, né, de orientação para o usuário poder fazer a entrada de dados. Eu vou colocar um label, né, uma mensagem apenas para que o usuário saiba a que se destina essa área. Então eu vou colocar assim, digite qualquer texto, é apenas um lembrete, né? Então nesse momento a gente não precisa fazer algo muito elaborado. Em seguida esse JLabel, tá, esse rótulo com essa mensagem, nós vamos também inserir um text field, que é um campo para digitação de textos curtos. Esse campo permite que a gente possa fazer uma digitação de pequenas mensagens, né, sem ter rolagem, sem ter nenhum recurso de edição e formatação do texto. Inicialmente eu vou deixar ele como vazio, porque a gente não precisa de texto de sugestão inicial. Vou ajustar aqui o tamanho do painel
para que ele fique mais de acordo, né, mais esteticamente. Vou também renomear os campos. Então aqui o JLabel eu vou colocar um nome só para dizer que é MSG digitação. É apenas um lembrete para quando eu estiver no meio da programação eu poder saber o que é aquele campo. Também vou renomear o text field, né? Eu vou trocar aqui o nome dele para campo texto. E assim também, na hora da programação, fica mais fácil identificar cada um dos componentes. Então, a gente concluiu essa primeira etapa. Agora nós vamos separar a área de resultados, esse painel que a gente já havia incluído aqui abaixo. Vamos só redimensioná-lo inicialmente, para que ele fique com um alinhamento próximo ao do painel superior aqui. Vamos inserir um JLabel, apenas uma mensagem para o usuário, só para dizer que ali é uma área de resultado. E logo em seguida nós vamos colocar um campo, né, um componente, que vai permitir a visualização dos resultados que a gente quer nesse diálogo. Tá? Então, digitado aqui uma vez o resultado, ok? Vamos então inserir uma text area. Por que a text area? Né? A gente poderia fazer isso com um JLabel, mas a text area ela já tem embutido nela uma rolagem, né? Um scroll. Então, para isso, caso o usuário venha digitar muito texto lá em cima, a gente já vai conseguir ver essa rolagem desse texto com mais do que uma linha. Se a gente utilizar um outro componente como um JLabel, a gente vai precisar fazer isso de uma maneira mais manual. Tá? Assim fica mais simples de poder desenvolver a programação. Também, logo em seguida a isso, nós também vamos fazer a mudança dos nomes, né? Fazendo então agora a troca dos nomes desses componentes, a gente vai alterar o nome desse label e também da text area. Eu vou mudar o nome do rótulo para MSG resultado e em seguida eu vou mudar o nome da text area para, vamos chamar de TA resultado. Lembra sempre que essa mudança de nome dos componentes facilita a identificação na hora de fazer a codificação em Java. Terminado os dois primeiros painéis, vamos dar início à programação, né, a inserção dos componentes no painel de botões. Primeiro a gente vai colocar um JButton. Vejam que é bem simples, basta você arrastar os componentes. Também vamos inserir um JToggleButton, mas também outro JButton. Esse JButton a gente pode ajustar depois os tamanhos deles, a gente não precisa fazer essa mudança agora. Tá? O terceiro JButton que a gente coloca aqui, um quarto JButton e mais um quinto JButton. Tá? A gente já vai dar codificação para cada um deles e cada um vai ter uma ação específica dentro do nosso diálogo. A gente também faz a organização aqui para a gente poder melhorar. Vamos alterar os textos dos botões. Esse primeiro vai ser esse aqui de baixo, vai ser o botão sair. O botão lá de cima, nós vamos chamar ele de botão iniciar. Ele vai servir basicamente como um botão que vai voltar a janela à função inicial. O botão Toggle Button, a gente vai mudar bloquear, né? É aquele tipo de botão que quando você clica, ele fica pressionado e aí ele tem uma função específica. O terceiro botão aqui na linha, ele vai se chamar de comprimento. O quarto botão, vamos chamar ele de original, né, para simplesmente mostrar o mesmo resultado que está presente. Cuida para não pressionar duas vezes, acontece isso que a gente viu aqui agora na tela. E também vamos criar nesse quarto botão, o nome dele vai ser maiúsculas. Ele sempre vai ter uma função de converter o texto todo para maiúsculas. Com isso, a gente inseriu todos os nomes para cada botão. Agora nós vamos
fazer uns ajustes estéticos para ficar melhor visualmente essa nossa aplicação. A gente vai ajustar o painel aqui, o tamanho dele, a largura, e vamos agora mudar o tamanho dos botões. Os botões a gente sempre vai procurar dimensioná-los pelo maior botão que nós temos na área, né? Então há um alinhamento visual melhor e o efeito estético final da aplicação fica muito melhor. Tá? Então vamos só redimensionar o painel também aqui, ajustar, colocar ele na posição correta. Vamos também mudar um pouquinho o tamanho da janela de diálogo para ela ficar exatamente do tamanho dos nossos componentes, né? Não ficar nem uma janela muito grande nem muito pequena. E também vamos fazer aquela mudança de nomes dos componentes, que ela é bem importante para todos os componentes que tem na janela. Então o botão inicial vai chamar de B iniciar. O botão Toggle Button, nós também vamos mudar o nome dele, vamos botar TB, bloquear, né? Então TB de Toggle Button. E a gente não deve usar acentos, tá? Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque o Java não aceita acentos e cedilhas? Até aceita, só que isso na hora de você portar uma aplicação pode dar problema. Então a gente também vai mudar aqui o botão comprimento, B comprimento, o botão de original, né? Vamos obviamente chamá-lo de B original, fica muito mais fácil de guardar essa nomenclatura. Depois os dois outros botões, nós também vamos fazer esses ajustes, vamos chamar de B maiúsculo, né? Aqui eu posso também fazer uma pequena abreviatura, se já fica claro a que se define o botão, não precisamos botar o nome todo, completo. Lembre, vamos evitar os acentos. O botão sair, obviamente, vamos colocar o nome de B sair nele, então fica essa sendo a nomenclatura final do botão. Depois disso, então, os botões já estão padronizados para a nossa aplicação. Vocês podem visualizar aqui no Navigator que já estão os nomes de todos os botões, todos os componentes, bem certinho, né? Então, tendo o Navigator sempre aberto, isso facilita a gente ter um controle do que já foi inserido, como é que está organizado e qual é a hierarquia dos componentes dentro da nossa aplicação. Nessa etapa, então, nós vamos fazer a programação de cada botão. Nós vamos inserir as ações que cada botão tem de realizar na interface. Então, dos botões que nós temos aqui, o que tem a programação mais simples é o botão sair. Como é a forma mais fácil? Basta você dar um duplo clique no botão e a interface do NetBeans, ele automaticamente cria o método para essa ação e já te direciona para você fazer a inclusão da ação. Aqui no botão iniciar, na codificação da ação dele, nós vamos digitar o comando que a gente utiliza para sair de qualquer aplicação, que é o System Exit 0. Então, sempre quando o parâmetro tiver 0, a aplicação está encerrando com sucesso. E a partir daí, o botão sair já está com a sua codificação pronta. A gente volta agora para o design e vamos incluir a ação dos demais botões. Vamos fazer agora o botão iniciar, a gente dá um duplo clique nele, esse botão vai fazer toda a reconfiguração da janela e voltar à interface que a gente tinha no início, né? A gente vai digitar aqui no método que já foi criado pelo designer para a gente. Nós vamos acessar inicialmente o botão campo, né, de texto e vamos colocar uma string vazia nele. A gente usa o método setText e coloca uma string vazia. Lembra que a string vazia basta você colocar duas aspas duplas, uma do lado da outra, e isso já limpa o campo. Em seguida nós vamos também pegar o campo da digitação, que pode ter sido desabilitado anteriormente, né, pelo botão bloquear. Nós vamos fazer a habilitação novamente dele para que o usuário possa voltar a fazer a digitação. A gente tinha desabilitado ele, né, com Set Enabled, e agora a gente põe Set Enabled True e o botão passa,
o campo de digitação passa a estar disponível para poder fazer a digitação. Também vamos limpar o campo de resultado, ele tem que estar vazio, da mesma maneira que o campo de digitação, né? Mesma operação, a gente vai definir ali que a text area, nós vamos setar com uma string vazia e ele vai limpar todo o campo, né? Qualquer conteúdo que houvesse anteriormente vai ser eliminado e substituído por essa string vazia, certo? O que mais que nós vamos fazer? Nós vamos também voltar o botão bloquear ao seu estado inicial, né? Nós vamos despressionar o botão, vamos dizer assim, né? Ele vai ficar não selecionado. Então a gente bota o set selected false e com isso ele vai voltar à posição inicial, que é não pressionado. E por último, né, a última coisa que nós vamos fazer aqui é voltar o texto original dele para bloquear. Então com isso o botão bloquear volta também à sua citação inicial. Então agora o botão iniciar já está com as suas configurações iniciais, né, conforme deveria estar para essa aplicação. O próximo botão nós vamos fazer a programação do botão bloquear, né? O botão bloquear, qual é a função dele? Ele vai desabilitar o campo de edição para que o campo, né, de edição não permita ao usuário fazer nenhuma digitação, não tem como o usuário fazer nada com aquele campo. Então, para fazer isso, o text field possui uma propriedade, né, que é o enabled, e esse enabled nós vamos botar set enabled false. Tá? Mas como é que a gente vai fazer antes para verificar se o botão foi pressionado ou não? Eu vou verificar com um método do botão bloquear se ele está selecionado. Então o isSelected, que é um método dos toggle buttons e de alguns outros componentes que tem esse tipo de propriedade, é verificar se ele está ou não pressionado. Então isSelected true diz que o botão foi pressionado. Tá? Aí a gente usa nessa condicional, né, um if, desbloquear, tb bloquear e selected, e aí, sabendo que ele está selecionado, nós vamos fazer as ações. Então, primeira coisa, nós vamos alterar o campo de texto, ele vai passar a estar desabilitado, conforme a gente já falou anteriormente, e depois nós vamos mudar o texto do botão bloquear, né? Quando ele estiver pressionado, qual que é a próxima ação dele? A próxima ação dele é desbloquear. Então nós também vamos alterar esse texto para desbloquear. Então fica mais intuitivo para o usuário saber o que ele tem que fazer com o botão a cada momento. Bem, então agora aqui nós já temos a mudança do botão bloquear, né? Então quando eu pressioná-lo, ele vai mudar também o texto dele. Veja que eu posso fazer ação tanto em outros campos como no próprio botão específico que eu estou trabalhando, tá? Então é possível mexer em todas as partes da interface que estiverem habilitadas, que tiverem propriedades possíveis para isso, tá? Então agora aqui no else, né, que seria a cláusula senão, nós vamos fazer justamente o oposto, né? Fazer o oposto do que a gente tinha feito anteriormente. A gente vai, aqui no momento, a gente vai deixar o botão habilitado, né? Na verdade aqui a gente tem que ajustar o do then, então é false, e aqui a gente vai deixar o true. E a gente vai voltar o botão bloquear para o seu texto original. Então quando eu desselecioná-lo, ele volta a cara inicial que ele tinha quando a aplicação é iniciada. Agora nós vamos realizar a codificação dos últimos 3 botões, dando início pelo botão de comprimento. A função dele
é apenas fazer a interação com o campo de resultado e dizer qual é o comprimento da string que foi digitada pelo usuário. Então a gente já clicou aqui 2 vezes, né? Deu um duplo clique, entramos no método do botão comprimento, né? Da ação dele, e vamos fazer aqui coletar, né? A string que está no campo de texto, de digitação. Vamos pegar o comprimento dela e setar no campo de resultado uma mensagem dizendo qual é esse comprimento. Então, o componente TextArea, né, tem o método setText. A gente coloca a string aqui, o texto tem. Vamos agora buscar do campo de digitação qual é a string, e da string nós vamos obter o comprimento dela, né, com o método length da classe string. Então, só para organizar melhor aqui, a gente coloca na linha de baixo, né? Para não ficar aquela linha de código muito longa e fica difícil a legibilidade, assim a gente tem tudo mais fácil para visualização numa única janela, né? Então, terminando aqui, a gente tem a informação que vai ser colocada na TextArea de resultado. A gente volta para o design, clicamos 2 vezes no botão original, vamos ao método de ação dele. No botão original, a gente vai copiar o texto aqui do botão comprimento, porque a ação é muito parecida. A única diferença é que a gente não vai botar uma mensagem específica, mas simplesmente o que foi digitado no campo de texto. Então basta eu colocar aqui no setText da TextArea o getText que eu peguei lá do campo de digitação, certo? Então, com isso, eu pego o conteúdo de um campo e repasso ao outro. É só uma maneira da gente poder mostrar como é que eu posso transferir dados, né, de um componente para outro. Então, tá feito. E o maiúsculas também é um botão bem simples, mas só para mostrar como é que é feita a ação. Então, a gente vai pegar bem parecido com o que a gente fez anteriormente, só que a gente vai pegar a string original e convertê-la toda para maiúsculas. Como é que é feito isso? A classe string também tem um método, que é o método toUpper, e esse método converte todos os caracteres alfabéticos que houver na string para maiúsculas. Simplesmente isso. E nós repassamos essa informação ao campo, né, do TextArea resultado. Feito isso, está completa a ação do botão maiúsculas. Então, feito aqui, nós temos a codificação completa de todos os botões. A aplicação, a princípio, está terminada. O que nós vamos fazer é alguns pequenos ajustes e testar para verificar se tudo está funcionando adequadamente. Uma das coisas que nós vamos fazer é mudar a TextArea para que ela não seja editável, né? Ela vai ser um campo somente de exibição. Então a gente vai procurar aqui a propriedade editable, tá? E essa propriedade editable a gente simplesmente vai desmarcá-la para que o campo não possa mais receber a digitação do usuário, senão isso vai atrapalhar a nossa interação. Então tem uma diferença entre editable e enable, tá? O editable não permite interação de digitação e o enable bloqueia totalmente o componente para qualquer atividade, tá? Isso é uma diferença bem crucial numa programação. Outra coisa que nós vamos fazer é mudar também a janela de diálogo para que ela não seja redimensionável, né? Então ele tem aqui a propriedade resizable, a gente
desmarca ela. A partir de agora a janela não pode, quando estiver em execução, ser modificado o seu tamanho, tá? Vamos também mudar o título da janela de diálogo para que ela fique com uma aparência melhor, né? Com uma informação de título mais coerente com o que a gente está fazendo na aplicação. Então eu vou chamá-la de laboratório de botões, e quando a gente fizer a execução, vocês vão verificar que ela mostra esse título bem na parte superior da janela. Não adianta nada a gente terminar uma aplicação e não verificar se está tudo correto. Nós vamos agora fazer os testes dessa aplicação, verificar se cada botão está com sua função funcional. Clicamos em F6, ele pede qual é a classe principal, né? A gente clica aqui, só tem uma classe, mas essa vai ser a nossa principal. E ele leva um tempinho, vai fazer a compilação desse projeto e logo ele já mostra para nós a tela de saída. E a janela já está aqui disponível para nós. Então vejam que ela tem exatamente a feição que a gente deu na codificação, né? Eu já testando aqui o botão desbloquear, vejam que ao clicar nele mudou o texto do botão e ficou totalmente desabilitado o campo de texto. Clicando de volta no bloquear, ele habilita e a gente pode fazer os testes que a gente precisa. Digitando qualquer texto aqui só para a gente verificar se está ok. Vamos ver o comprimento desse texto, o botão comprimento funcionando corretamente, o original também funcionando corretamente e o maiúsculas fazendo a função que a gente definiu. O iniciar para limpar tudo, voltar à situação inicial, né? Mostra aqui também que o botão de text area, o campo de text area não está habilitado para digitação, né? Só o campo de digitação está ok. E por fim, vamos ver o botão sair, está funcionando corretamente, né? A gente simplesmente clica em sair e encerramos a aplicação. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo e foi uma maneira de a gente poder mostrar o funcionamento dos botões e com a interação dele com outros componentes.